Olá, querido aluno, sou o professor Diego Jinkizuki. Sou formado em Pedagogia, com pós em Design Instrucional e Psicopedagogia Clínica e Institucional e tenho uma MBA em Liderança e Coach. E o tema da nossa aula de hoje é o conceito e os fundamentos de andragogia. Atualmente é conhecido como o pai da andragogia, Michael Knowles, e um dos educadores de adultos mais importantes da história. Americano, teve muita influência na popularização dos conceitos andragógicos nas décadas de 50 a 70. Além disso, é um dos principais nomes do desenvolvimento da teoria humanista de aprendizagem. E antes da gente entrar nesse assunto, por que é importante saber sobre andragogia? Porque a andragogia ela busca compreender o adulto e promover o aprendizado por meio da experiência, fazendo com que a vivência estimule e transforme o conteúdo, assim impulsionando cada vez mais a sua assimilação. Na andragogia, o aluno adulto ele é entendido como o agente ativo da própria aprendizagem. Então, para Knowles, o modelo andragógico ele se baseia em várias suposições que diferem do modelo pedagógico tradicional. Claro que existe uma ligação entre eles no comparativo que a gente vai fazer. Então, vamos seguir para elas. A primeira delas é a necessidade. Então, adultos querem saber por que devem aprender algo. Quando decidem aprender sozinhos, investem energia para investigar os benefícios obtidos com essa aprendizagem, ou as consequências negativas de não aprender. Então, a necessidade do aprendiz de saber, em outras palavras, por que eu preciso aprender isso? Deve ser a mesma pergunta que vocês fizeram antes dessa aula começar. Então, se ele souber por que será abordado e de que forma será abordado, ele terá um maior aprendizado e assim absorverá melhor esse conteúdo. O segundo conceito trata sobre o autoconceito. Então, adultos consideram-se responsáveis pelas próprias decisões, pelas próprias vidas. Querem ser vistos e tratados pelos outros como capazes de se autodirigir. Adultos resistem a serem tratados como crianças. Então, o autoconceito do aprendiz nada mais é do que os adultos tendem a enxergar suas lacunas e buscar o que precisam para supri-las de forma independente. Então, o adulto aqui ele é dominado assim devido à sua função psicológica. Claro que em casos raros, muitos marmanjos por aí têm uma carência de organização. Porém, esse adulto é caracterizado de forma psicológica, ok? O nosso terceiro conceito fala sobre experiências. Então, os adultos eles trazem volume maior de experiência vivida e com uma qualidade diferente dessas experiências comparadas dos jovens ou até mesmo das crianças. Por terem vivido mais, eles acumularam mais e diferentes experiências daqueles jovens. Então, na pedagogia a gente chama isso de conhecimentos prévios. Porém, dentro da andragogia, esse conjunto de vivências forma o repertório desse estudante. E como a gente vai administrar esse repertório de forma diferente daqueles das crianças. Pois, como a gente viu nesse conceito, as experiências formam esse indivíduo adulto de função psicológica. O nosso próximo conceito é a predisposição. Então, os adultos estão dispostos para aprender o que precisam saber para se tornarem capacitados a resolver problemas da vida real. A prontidão para aprender pode ser induzida por meio de exercícios de simulação e outras técnicas. Então, essa prontidão para aprender, ela é a necessidade de aprender puxada pela vontade de se adaptar ao mundo. Então, eu tenho que querer fazer algo, né? Eu tenho que trazer isso para mim. Então, isso é puxado para trazer a adaptação desse adulto nesse mundo novo de conhecimento, de necessidades. O nosso próximo conceito trata sobre a orientação. Então, em comparação com a orientação para a aprendizagem de crianças e jovens, centrada no tema, os adultos são centrados na vida,
ou centrados na tarefa, centrados no problema, quanto à sua orientação para a aprendizagem. Então, os adultos valorizam a aprendizagem quando esta os ajuda a resolver problemas do dia a dia. Então, aprender de forma contextualizada tem que fazer sentido. O próximo é a motivação. Então, os adultos respondem a fatores motivacionais externos, melhores empregos, promoções, salários mais altos. Porém, os fatores motivacionais mais fortes são internos, são intrínsecos. Desejo de maior satisfação no trabalho, autoestima e qualidade de vida. Então, a verdadeira energia está na satisfação pessoal, o reconhecimento e a sua autorrealização. E estes foram os 6 princípios da andragogia, segundo Malcolm Knowles. Essa foi a aula de hoje. Então, vimos que a andragogia, através dos estudos de Malcolm Knowles, traz 6 princípios da aprendizagem. Então, vamos retomar aqui. Necessidade, autoconceito, experiências, predisposição, orientação e motivação. Esses são os 6 conceitos. Obrigado a todos, ótimos estudos para vocês. Vejo você na próxima aula. Gratidão.